Fala, grande nação coral, saudações tricolores. Eu vou começar o vídeo pedindo para vocês curtir o vídeo, não custa nada, dá aquela força, dá uma curtida no vídeo, se inscrever no canal, porque isso é muito importante, né? Para o canal começar, o YouTube a divulgar os vídeos para outros tricolores. Então, vou fazer um boletim aqui com as principais notícias que envolvem o Santa Cruz, o mais querido. Vamos começar falando, gente, da reformulação do elenco do Santa Cruz, certo? Vamos começar pelas chegadas, né? Nós temos 4 pré-contratos assinados, né? Segundo a imprensa, nos jogadores, todos eles vindo de Série B, né? Ou Série A, inclusive. Então, o Santa Cruz tá cumprindo aquilo que prometeu, né? Quando renovou com o professor Marcelo Cabo e a promessa é de buscar jogadores nas divisões superiores, né, jogadores com bagagem. Inclusive, eu estou trazendo uma matéria do GE, mostrando que o Santa Cruz fala em trazer jogadores. 2 pilares das contratações serão jogadores que tenham um porte físico, né, que tenham um bom porte físico. O que é que isso quer dizer? Que eles vão olhar os números de jogadores, né, os dados, né, as minutagens de jogadores, os números de jogadores nessa temporada, como propriamente o porte físico dos jogadores. Se você vê as contratações esses primeiros contratados, todos eles têm uma estatura muito boa, né? Um porte físico avantajado. Então, assim, é um pilar que o Santa Cruz vai buscar, como também ser de um nível superior à Série C, né? Vindo de Série B ou, quem sabe, Série A. A primeira contratação que o Santa tem, segundo matéria do GE, o Camila de Souza, né? O Santa Cruz assinou o pré-contrato com o Jansson. Jansson Acosta, né? De 30 anos, 1,87 m, e disputou a série C pela Tombense. A Tombense caiu na primeira fase, inclusive sendo rebaixada, mas ele se destacou. Das 19 partidas, fez 16 partidas e teve uma carreira pelo Brusque, né, onde ele é ídolo lá no Brusque, né, e lá também ele jogou com o professor Marcelo Cabo. Então, a primeira contratação do Santa para 2026 é o zagueiro Jansson, que é um gaúcho, né, zagueiro gaúcho. Então, assim, a gente espera, né, a tradição daquele grande zagueiro gaúcho. Eu acho que ele vai se identificar muito aqui no Santa Cruz, né. Ele até nos faz lembrar o nosso grande Dani Moraes, né, nosso zagueirão aí, gauchão, Dani Moraes. Tomara que o Jansson faça uma carreira brilhante aqui como a do Dani Moraes, né. E a gente traz agora o segundo contratado, o lateral direito Pedro Costa, né, segundo matéria da Folha de Pernambuco, também está com pré-contrato assinado pelo Santa Cruz, tem 32 anos, fez 9 jogos pelo Remo na Série B e foi a segunda contratação do Santa Cruz para o ano de 2026. E a terceira contratação do Santa, segundo a Folha de Pernambuco, né, porque a Camila de Souza pelo GE trouxe que estava em negociação, em tratativas entre Santa Cruz e o Andrei, que foi revelado pelo Vasco e estava no Atlético de Minas Gerais, né? Ele na verdade tinha pedido, né, a rescisão do Atlético, e aí o Santa Cruz estava em tratativas com ele, mas segundo a Folha de Pernambuco também já está com pré-contrato assinado o volante Andrei, 27 anos. E o quarto contratado, né, segundo a matéria da GE, Camila de Souza, Gabriel Souza, 21 anos, né, goleiro, 1,94 m, e veio do Bahia, né, na Série A, né, ele fez alguns jogos, 5 jogos pelo Bahia esse ano como titular, e é um goleiro jovem, né, que tá vindo aí para formar e disputar a vaga, né, com o Rock Kennedy e Felipe Alves se continuar, né. Então, gente, essas são as 4 contratações, né, que o Santa Cruz já tem acertada para 2026. E do elenco, né, do elenco do ano passado, tem muita gente aí, né, que não vai ficar, outros que já tem contrato e vão ser emprestados, como a gente já sabe, né, o caso de Tiaguinho, que foi emprestado ao ABC, Natan e João Pedro, que já foi dito que vão se procurar clubes para emprestar os 2 atletas, Giovani
né, para tristeza de boa parte da torcida, né, não vai ficar devido a valores, né, o Santa Cruz não exerceu o direito de compra que ele tinha de Giovani, achou que o valor estava alto, 2 milhões, e assim Giovani não vai ficar, ele volta para o Tubarão, né, seu clube de origem, que provavelmente vai emprestá-lo, segundo o próprio presidente já falando, eles vão fazer, o Giovani tem outras propostas. Outro também que segue o mesmo caminho é Matheus Melo, né, que tem contrato também até o final de 2027. Passou esse ano, foi emprestado, né, disputou a Série C pelo Maringá, apesar que só jogou uma partida por lá. E tá voltando para o Santa Cruz, né, porque ele é do Santa Cruz, mas o Santa Cruz também pretende emprestar Matheus Melo. Nós temos também o caso do goleiro Felipe Alves, que segundo o João Vitor Amorim, que é o repórter da Rádio Jornal que cobre o Santa Cruz, existe, né, ele sabe de fontes que o Santa Cruz está pretendendo emprestar Felipe Alves. O problema o que empaca é o valor alto do salário dele, né, para o patamar de Série C e Série D, que é o atual mercado dele. Mas, segundo até o João Vitor apurou, o Felipe Alves tem mercado no Campeonato Paulista, que aí é um local onde os salários são mais altos e o pessoal poderia pegar Felipe Alves. Se ele não ficar no Santa Cruz, né, gente? Porque é um goleiro que tecnicamente todo mundo sabe que ele tem muita capacidade. Se ele conseguir aliar isso a um preparo físico, né, conseguir fazer uma boa pré-temporada e chegar inteirão pro ano que vem, eu acho que seria uma boa ele continuar no Santa. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar, né? Temos também, gente, aquelas velhas especulações, né? Surgiu eu recebi em alguns grupos de WhatsApp de torcedores corais e também vi no Facebook, tem até aqui uma foto para vocês verem, especulações de que Luan, aquele jogador, né, que fez sucesso no Grêmio, foi o rei das Américas, escolhido artilheiro da Libertadores e campeão pelo Grêmio, estaria vindo para o Santa Cruz, né? Na verdade, eu não encontrei nenhuma fonte confiável que levasse a crer que isso poderia ser verdade. Então, assim, estou trazendo até uma matéria aqui mostrando que, não sei se vocês já tenham visto, de Wagner Mancini falando os motivos porque Luan estava numa decadência assim, desse tamanho em sua carreira de sucesso anteriores, né? Mas que fala até em encerramento de carreira pelo Luan e por pessoas no entorno dele. Então, eu acho muito difícil que seja verdade, mas a gente tem que esperar. De repente, ninguém pode dizer que é totalmente mentira, mas até esse momento não tem nenhuma fonte confiável que traz essa informação. Tem também aquela notícia que saiu no GE sobre Elvis da Ponte Preta, né, o meia, o 10, que eu trouxe em outro vídeo aqui, habilidoso, bota a bola onde quer, tem assim, parece estar um pouco acima do peso, mas isso não tem impedido dele ter feito uma grande temporada pela Ponte Preta. Porém, não se tem nenhuma notícia do andamento, do desenrolar, e João Vitor Amorim, o repórter que cobre o Santa Cruz, segundo ele, falou com Arley, e Arley negou que tivesse alguma tratativa e que o salário de Elvis era caro para vir para o Santa Cruz. Então vamos aguardar também para ver quais são as próximas notícias sobre Elvis. E sobre mais renovações do grupo do Santa Cruz, né, do elenco do Santa Cruz, a gente sabe que o William Alves já renovou até 2026 e saiu no GE a renovação do contrato de Rodrigues, lateral esquerdo. Essa surpreendeu um pouco uma parte da torcida, né, que não esperava que fosse renovar com o Rodrigues, até que não queria. Foi surpreendente mesmo. Mas o fato é que o Santa Cruz renovou com o Rodrigues até o final de 2026. Rodrigues estará no elenco para a Série C do ano que vem. E entre os jogadores que tinham contrato vencendo no final de 2025, era muito esperada a renovação de William Alves, ela ocorreu. A de Giovani Soares, que infelizmente não se concretizou devido ao que eu já falei anteriormente, de valores. E a de Israel, né, o lateral Israel, que teve uma contusão, mas foi um jogador que a torcida, né, gostou muito do que foi apresentado. E o Israel, segundo a própria matéria do GE, da Camila de Souza, ele recebeu a proposta de Santa Cruz para renovação, porém ele teria pedido valores, reajuste, e esse era o empecilho para a renovação do Israel. Porém, eu estou trazendo aqui também no próprio Instagram do jogador, ele negou que tivesse esse empecilho, que tivesse havendo algum pedido de reajuste da parte dele e que tivesse algum empecilho, que a renovação estava quase certa. Também falou que a sua recuperação está a pleno vapor e tratou até como fake news
essa notícia de que estaria travado o andamento do negócio e que ele teria pedido aumento. Então, ótima notícia, provavelmente logo logo teremos a renovação de Israel. Grande massa coral. E o GE, né, o João Andrade Neto, do GE, trouxe que o Santa Cruz já está fechado com a Vitória Cup, né, para o ano que vem. Então, assim, é uma ótima notícia que a torcida do Santa Cruz já vinha acompanhando, né, na mídia esportiva, que o Santa Cruz estava lá, né, apareceu o primeiro símbolo do escudo do Santa, ficou a torcida toda animada. Então é isso, já, segundo o GE, o Santa Cruz já está fechado com a Vitória Cup, deve ter um amistoso no dia 7 de janeiro, que é a data que a Federação Pernambucana quer colocar o primeiro jogo, o início do campeonato estadual, já que a CBF reduziu, né, os estaduais de 16 datas para 11 datas, e a Federação Pernambucana quer antecipar esse campeonato para não se chocar com o Carnaval. Então a estreia seria justamente no dia 7, e é quando teria esse amistoso pela Vitória Cup do Santa Cruz contra um time argentino. Então o Santa Cruz estava em negociação com a federação, está confirmado na Vitória Cup, e deve ter já esse acerto que logo logo a gente vai ficar sabendo, para o Santa Cruz enfrentar em um amistoso um clube argentino, um amistoso que vale troféu, né? Esse amistoso vale um troféu, então vai dar muito assim, vai agitar bastante a torcida do Santa Cruz, né? E as torcidas envolvidas, vem um clube argentino valendo um troféu, então provavelmente teremos uma casa cheia na arena para assistir esse jogo da Vitória Cup. E também traz essa matéria do GE que a Vitória Cup pode ser um patrocinador do Santa Cruz no ano 2026, diz que já está também acertado. A Vitória Cup já patrocina o Botafogo e patrocinaria também o Santa Cruz. Ótimas notícias. Massa coral, eu vejo nas redes sociais a torcida já fica assim, né, vislumbrando um jogo que o time argentino seja um Racing, um Boca, que o time espanhol seja o Barcelona, o Real Madrid, porque em julho a gente enfrentaria um time espanhol, gente. Não vamos esperar que seja esses times de primeira linha da Argentina e da Espanha, que pode ser que não seja, mas é importante que a gente vai estar aí nessa Vitória Cup, é vitrine, é importante para o nome do Santa Cruz, a marca do Santa Cruz. Os times que já estão confirmados na Vitória Cup 2026, Santa Cruz, Botafogo, né, do Brasil, o Sporting Cristal do Peru, o América de Cali da Colômbia, o Olímpia do Paraguai e o Vélez Sarsfield da Argentina. Estes são os clubes que estão confirmados já na Vitória Cup 2026. E para encerrar, gente, eu queria falar o seguinte: a gente está vendo aí nas redes sociais a torcida um pouco preocupada, né, com esse momento do Santa Cruz, o que também me deixa preocupado, né? A gente tem visto um problema de informações. Primeiro surgiram problemas de clubes cobrando dívidas do Santa Cruz. O Vila Nova, né, cobrando do Santa Cruz sobre pagamentos de João Pedro, o Tubarão cobrando do Santa Cruz sobre Giovani, e a Jacuipense cobrando do Santa Cruz sobre Tiaguinho, né? Esses jogadores, né, que o Santa Cruz teve negociação, e a gente está vendo um desencontro de informações. Tem já ao longo do ano a gente sem entender onde a SAF está entrando com dinheiro. Foram vários jogadores contratados, aí é a associação que está pagando, é a SAF, atrasou porque não tinha o dinheiro, a SAF entrou com dinheiro. Está um desencontro de informações que deixa a torcida apreensiva, né? E também algumas negociações que a gente fica achando meio contraditórias, porque o Santa Cruz comprou Tiaguinho, comprou João Pedro, e aí agora entende que esses jogadores vão ser emprestados e não servem nem para formar o elenco de 2026. No entanto, a gente queria que Giovani ficasse, e o Santa Cruz achou que é caro, 2 milhões para investir em Giovani, um jogador que a maioria da torcida acha que ele daria para formar o elenco para 2026. Então é um pouco de contradição. A gente não ficou, tinha Rodrigues, a gente trouxe Natan para ser titular, né? E aí Natan jogou de titular nos jogos mais importantes do mata-mata. Depois ele não conseguiu render. Claramente ele sentiu, talvez, não sei, a torcida, o peso da camisa, não sei. Sentiu, teve falhas grotescas em alguns jogos. E aí volta Rodrigues no final do campeonato para titularidade. E no final do campeonato, Santa Cruz não fica com o que era o titular, manda embora e, surpreendentemente, renova com o reserva, que era Rodrigues. Então, assim,
tem alguns passos que o Santa Cruz está dando que está deixando a gente um pouco apreensivo, vamos chamar assim. Por exemplo, até agora não renovou com Arley e com Pedro Henriques, o CEO. A Irã Barbosa, na entrevista no Fórum Esportivo ao João Vitor Amorim, disse que a SAF já deu o aval. O que é que está faltando? Se, como o João Vitor Amorim fala, se esses caras que estão à frente das contratações para 2026 e eles ainda não estão com o contrato finalizado, fechado. Então, assim, parece que está todo mundo de férias lá no Arruda. E se é isso, mas não já era para deixar tudo encaminhado, para estar ali se encaixando para a gente ganhar tempo nessa quando for começar uma pré-temporada, já está com tudo encaminhado, né? Tá meio esquisito. Então, assim, deixa a gente preocupado. Eu vi também a torcida falando, por exemplo, trouxe esse zagueiro Jansel, um cara que estava na Tombense, que é um time que caiu na Série C, nem se classificou, né, para a segunda fase, inclusive caindo para a Série D. Mas aí, gente, é o seguinte, o que é que eu quero dizer para vocês? A gente tem que contextualizar. Não adianta a gente enxergar as coisas por um recorte, porque esse recorte desse momento aqui, dessas coisas que eu falei, nos deixa apreensível, eu mesmo fico. Eu acho que é um recorte que deixa a gente preocupado, porque a gente já viu esse filme em outros momentos, né? Aqui nas gestões desastrosas que nós tivemos pelo Santa Cruz. No entanto, o Bruno Rodrigues não representa isso, representa outra coisa. E a SAF muito mais, porque a SAF, gente, a gente vê aí o Márcio Cadá, que apareceu por aqui morrendo de amores pelo Santa. A gente vê Irã Barbosa falar e tal, de amor, de ver essa imensa torcida e de não sei o que. Lógico que eles são seres humanos, que a gente sabe que o Santa Cruz e a torcida do Santa é apaixonante mesmo. Mas, acima de tudo, eles são empresários, eles são investidores. Então, eles estão vendo, eles vão ver e vão olhar, em primeiro lugar, o investimento, o negócio. Então eles não vão fazer desmando e meter os pés pelas mãos, não. Eles vão organizar aqui, eles vão levar essa visão empresarial. Então é nisso que eu acredito, né? Acima dos torcedores, eles vão ser mesmo empresários e investidores. Então a gente tem que, esse recorte agora, se a gente for analisar por esse recorte, deixa a gente apreensivo, porque a gente termina com um elenco, né, renovando algumas peças que a gente não esperava, perdendo outras que a gente não esperava, mas assim, a Série B está em andamento, né, o Santa Cruz, segundo o Marcelo Cabo falou em uma entrevista, ele deixa entender que está em negociações com muitos jogadores da Série B, e só pode ser falado depois que termina a Série B. Esses jogadores que já vieram, por exemplo, Jansson é um jogador que no Brusque ele é ídolo, é um cara de 30 anos, um zagueirão, o gaúcho, né? A gente tem grandes histórias de zagueiros gaúchos, ele é conhecido lá como o Gamarra do Vale, então por aí você tira. Eu acho que foi uma grande contratação, eu acho que ele vai se identificar muito com o Santa Cruz, ele tem um perfil que a gente quer, sem falar que ele é muito elogiado, inclusive fora de campo, e Marcelo Cabo trabalhou com ele lá, então eu vejo que a torcida ficou, não, o cara que caiu, às vezes, gente. Por exemplo, esse time do Santa que subiu, muita gente não quer a maioria dos jogadores. A torcida mesmo fica no burburinho, não querer a maioria dos jogadores. E o time não subiu, não conseguiu acesso. Às vezes também tem time que é campeão e você vai lá pegar os jogadores porque foi campeão e no elenco tem alguns jogadores, né, que vão estar ali e não é tão interessante assim. Então, o fato dele estar desse jogador estar na Tombense e ter caído junto com a Tombense não quer dizer nada diretamente ao jogador, ao perfil do jogador. E sobre o momento do Santa Cruz é isso é um recorte, mas assim, daqui a pouco, quando tiver a AGE, for aprovada a SAF e começar, né, a tudo funcionar do jeito que eles querem, como eles dizem, estando com a caneta na mão, organizando tudo, fazendo grandes contratações, formando um grande elenco, aí a gente vai analisar o contexto, quando estiver na pré-temporada, quando estiver no começo do ano que vem, a gente já vendo a cara do time, o que é que foi trazido, o que é que saiu desse elenco que ainda não está definido. Então vamos esperar para analisar o contexto, não vamos sofrer de véspera, deixa a gente apreensivo esse recorte momentâneo agora, deixa. Mas vamos analisar o contexto, né? Essas dívidas aí, todos os clubes têm dívidas, os grandes clubes têm dívidas, então assim, a gente só fica ressabiado porque o Santa Cruz tem um histórico, né, que é dolorido. Então é isso. Eu vou terminando por aqui. Saudações tricolores e curte o vídeo, comenta e se inscreve no canal. A força vem da grande massa tricolor. Grande massa tricolor. Saudações.